Fala doutor, fala doutora, seja muito bem-vinda a mais uma Pílula do Plano. A pílula que vai te levar para o novo mundo da preparação das provas de residência médica. E o nosso tema hoje você já viu, né? Fala pra mim, você sabe o que são sprints? Se você me segue já há algum tempo nas minhas redes sociais, você já deve ter notado que eu sou fã dessa estratégia de sprints. E por que eu gosto tanto dessa estratégia e por que eu trouxe ela para você aqui hoje nesse vídeo, para que você comece a usar hoje mesmo na tua preparação para as provas de residência médica. O sprint ele aumenta a tua performance tanto nos estudos quanto em qualquer outra tarefa que você quiser desempenhar. Inclusive, eu uso muito isso hoje em dia ainda para fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E ele aumenta a tua performance por 3 pontos muito específicos. Primeiro, eliminação de distratores. Segundo, aumento de compromisso com a tarefa. E terceiro, visualização de resultado. E a gente vai falar sobre cada um desses componentes aqui hoje dentro dos sprints. Mas primeiro, é claro que eu tenho que te fazer aquele pedido. Já aperta no botão de se inscrever aqui embaixo para você não perder mais nenhuma pílula do plano. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os sprints. Os sprints, como eu te disse, são estratégias que você pode aplicar em qualquer tarefa da tua vida para você ter esses 3 pilares que vão aumentar a tua performance. E é claro que aqui o teu interesse muito provavelmente é, Thiago, eu quero passar na prova de residência médica no final do ano. Como é que esses sprints podem me ajudar? E eu vou te falar aqui agora. Quando você usa sprints, você tem aquele primeiro componente que eu te falei que é eliminação de distratores, e a gente fala muito sobre isso dentro da nossa mentoria do Plano R1. E o que são essas eliminações de distratores, Thiago? Você basicamente, antes de começar o teu sprint de estudo, você vai passar por uma fase de organização rápida. O que é isso? Cara, tua mesa não é uma escola de samba, né? Você não vai usar uma apostila, você não vai ficar usando aqueles cadernos, tira, não precisa arrumar teu quarto, né? Mas, dá uma limpada na mesa, certifica que a iluminação tá legal, desliga a televisão, desliga o som, né? Tira as notificações do celular. Então, uma fase de higiene ambiental muito bem feita para que você elimine os distratores do que você precisa fazer. E quando a gente está falando em distrator, fala comigo se isso já não aconteceu com você. Você falou, não, agora eu vou estudar, agora eu vou com tudo, agora eu vou para cima. E quando você sentou para estudar, ao fazer a primeira questão, você, lembrei de uma coisa que eu precisava fazer. Cara, eu não acredito que aquilo era tão importante. Como é que eu não lembrei isso antes? Meu Deus, eu vou esquecer isso depois. Agora eu preciso fazer isso, não tem como estudar. Agora eu vou precisar parar, vou precisar ir lá, vou precisar tirar o lixo, vou precisar levar meu cachorro no pet shop, vou precisar lembrar de sacar o dinheiro. Gente, eu preciso lembrar agora de me inscrever na mentoria do Plano R1. Isso realmente é inadiável, você se inscrever na mentoria do Plano R1. Mas veja, todo o restante das tarefas que você acaba de falar quando você começa a estudar, por exemplo, tirar o lixo, levar o cachorro no pet shop mais tarde, né? Lembrar de fazer qualquer outra coisa, na grande maioria das vezes, são tarefas que elas são sim adiáveis, que elas não precisam ser feitas naquele momento e que a gente sempre impõe como um obstáculo para a gente continuar estudando. E quando a gente fala em eliminar distratores, isso inclui também você ter ali uma área no teu computador ou um bloquinho ou uma folha de papel do lado da tua área de estudos, onde você vai anotando esses compromissos que vão aparecendo na tua cabeça, né? Inclusive, a gente tem uma área dessa dentro do nosso Smart Notion, né? Uma ferramenta de aceleração aí de performance nos estudos que a gente disponibiliza hoje para os nossos alunos da mentoria do Plano R1. Então, basicamente, você eliminar os distratores é você fazer essa higiene inicial antes de começar e também ter estratégias de não ceder aos distratores que vão aparecer no meio do teu sprint de estudo. Agora, Thiago, você me falou também que tinha um segundo componente aí nesse sprint de estudo que aumentava meu compromisso com o que eu estava fazendo ali. Como é que funciona isso? Veja, quando você vai começar um sprint de estudo, você determina quanto tempo você vai estudar, né? Você determina que você vai fazer aquilo naquela hora e, a princípio, pelo conceito de sprint, você só pararia de estudar quando aquele tempo terminasse. Então, veja, ao longo de você estabelecer como será esse sprint, você fez uma série de decisões e compromissos de que aquilo iria acontecer. Serão só 30 minutos.
Pô, eu não vou parar até terminar esse sprint. Pô, eu vou fazer tantos sprints hoje. É uma série de decisões, uma série de compromissos que você vai firmando consigo mesmo. E tudo para ser feito naquela hora. Então o que acontece? Quando você dá o play naquele cronômetro, e você já vai entender o porquê do cronômetro, junto com esse gatilho do cronômetro vem o teu gatilho de compromisso. E não aquele gatilho ruim, né, como a gente vê muito hoje em dia ser trazido aí à tona por coisas ineficientes que as pessoas falam que a gente precisa fazer nos estudos e não geram resultado nenhum. O gatilho que a gente vem falar hoje é um gatilho que eu tirei uma licença aí para trazer do livro do Robert Cialdini, né, o gatilho do compromisso. O que acontece? Quando você faz essa série de decisões, essa série de compromissos antes de começar um sprint, você está dizendo uma série de sims, né? Uma série de sims para você mesmo. E quando você começa esse sprint de fato, você tem simplesmente um impulso de falar, pô, eu não vou parar esse sprint no meio, porque eu determinei que seriam só 30 minutos, eu determinei que eu só ia parar quando acabasse, eu determinei que eu ia fazer tantos sprints hoje para conseguir render o que eu queria fazer. Então sempre que você fala, putz, eu vou parar, você tem um gatilho de compromisso ali vigente que te impede de fazê-lo. Então isso funciona com uma forma que aumenta o teu compromisso nos teus estudos, quando você está no meio de um sprint. E Thiago, como assim play no cronômetro que você acabou de falar que ia acionar esse gatilho na minha cabeça? Esse play no cronômetro é porque toda vez que você vai começar um sprint, você viu que eu te falei, pô, eu determinei que serão 30 minutos esse sprint de estudo. O que vai acontecer? Quando você começar a estudar, você play no cronômetro. Quando você acaba os 30 minutos de estudo, você pausa o cronômetro. E aí começa o teu intervalo de descanso também, que também é pré-determinado. Vamos supor aí que você colocou 10, 15 minutos, é play no cronômetro do descanso. Acabou o intervalo do descanso, pause e play em outro sprint que você vai fazer na sequência. Então veja, tudo dentro dessa estratégia de sprints, isso é determinado por tempo e por você cronometrar tudo que você tem feito. Então é play quando você começa e pause quando termina aquele intervalo. Ah, Thiago, precisei ir no banheiro, sei lá, fazer o número 1, número 2, qualquer outra coisa. Você pausa o cronômetro no meio para você não contar tempo a mais do que você não está estudando. E o que vai acontecer vindo desse fato de você cronometrar tudo? Entra o nosso terceiro pilar dentro da estratégia de sprints, que é justamente o acompanhamento de resultado. O que acontece? Toda vez que você termina um sprint, você vai lá, fiz 30 minutos, você anota esses 30 minutos. Terminou mais um sprint de 45 minutos, pô, eu somo esses 45 aos 30 que eu tinha feito. E o que acontece é que você começa a acompanhar o teu resultado, acompanhar o quanto você tem rendido dentro daquilo que você tem estudado. Isso te instiga, isso te motiva a continuar no caminho correto. Então veja, aqui hoje a gente falou sobre 3 componentes essenciais da estratégia sprint, que é controle de distratores, aumento de compromisso e acompanhamento de resultado. Mas talvez você diga assim, Thiago, eu já ouvi falar disso antes, né? E provavelmente sim. Você já deve ter ouvido falar do método Pomodoro, por exemplo, que ele coloca ali intervalos tanto de ação quanto de descanso específicos para você seguir. Por que eu quis trazer para você aqui hoje como sprints, né? Como eu chamo, como sprints? Porque o sprint ele basicamente é adaptável para o teu modo de estudo. Então, talvez você consiga fazer sprint de estudo de 30 minutos. Tudo bem. Talvez seja de 40, 45 minutos. Tudo bem. 50, 1 hora, 1 hora e 10. Tudo bem. O sprint ele é adequável à tua realidade, não é engessado. Você pode colocar tanto os intervalos de ação quanto os intervalos de descanso conforme o teu ritmo, conforme a tua forma de estudar. E aí, você já conhecia os sprints? Então me conta nos comentários aqui embaixo que eu quero saber. E até a nossa próxima Pílula do Plano.